nesse vídeo eu vou contar um dos momentos mais difíceis da minha maternidade, que foi ver o meu filho internado, tão pequenininho, com 6 semanas. Olá pessoal, eu sou a Jéssica, esse é o IGG. Nesse canal eu falo só de maternidade, mas eu tenho um canal que chama o IGG, que eu falo sobre vida e trabalho na França. Hoje eu queria contar pra vocês a minha, experiência ou o que aconteceu comigo quando meu filho, que tinha só 6 semanas, que tinha só 2 meses, foi internado aqui na França. É o seguinte, eu tenho 2 filhos, o meu filho mais velho tem 4 anos e pro meu filho mais velho eu nunca tive muitos problemas de saúde. Ele sempre foi uma criança, assim, muito forte, assim, mesmo ficava gripadinho, mas eu nunca tive problema. Eu acho que eu tive uma vez, ele teve otite, fora isso, nada demais. Quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, eu fui nessa ótica que tudo ia dar certo, porque o que eu tinha vivido como experiência com meu primeiro filho me dava essa tranquilidade. Daí, a minha gravidez foi difícil, mas isso eu vou falar em outro vídeo. Com 6 semanas, meu filho foi internado, mas isso eu vou falar em outro vídeo. Eu tive muito problema com ciúmes do meu filho mais novo, velho com meu filho mais novo. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou pôr no canal. E quando o meu filho mais novo nasceu, eu tava tentando fazer de tudo pro meu filho mais velho aceitasse ele. E uma das coisas que o meu filho mais velho fazia era chegar e dar beijo e abraçar o meu filho mais novo, que nessa época tinha só 2 meses. Só que ele ia na escola, então ele tinha contato com muitos vírus. Eu lembro de ter contado isso pra pediatra, né, que ele beijava muito o meu filho mais novo. E a pediatra falou que é a vida, que é muito difícil evitar vírus entre irmãos e que pouco a pouco meu filho mais novo, o Gael, ia criar imunidade e tudo ia dar certo. Eu vou contar isso num outro vídeo, mas meu filho foi internado para fazer uns exames. Uma história muito mais complexa, mas ele estava bem, né? Clinicamente ele estava bem. Quando ele saiu da internação, eu falei, pronto, o pesadelo acabou. Vamos decorar o quarto das crianças, vamos sair dessa angústia. Já tinha sido um momento muito difícil. E 2 semanas depois dessa internação, que ele teve com a primeira internação com 6 semanas, ele acordou e ele estava mal. Ele estava um pouco com o nariz escorrendo uns dias antes, mas ele acordou mal. Ele respirava, assim, com muita dificuldade. Eu vi o corpinho dele, assim, a barriga dele, o esforço, né, o que a gente chama, que eles chamam de tiragem aqui, afundando a barriga, afundando aqui o pescoço, sinais de luta respiratória, né. E quando eu olhei aquilo, eu falei, o que está acontecendo com o meu filho? Eu liguei na urgência, porque eu não queria ir até lá. Eu não queria que ele fosse pro hospital de novo. A gente tinha acabado de sair de dias e dias de hospital. Pra vocês terem uma noção, meu filho estava com anemia de tanto que eles fizeram um exame de sangue. Eles tiraram tanto sangue que desenvolveu uma anemia grave nele. Eu não queria mais ir pro hospital, mas quando eu liguei, eles falaram, ele tem 2 meses, você precisa vir agora. Eu tentei dar o peito pra ele vomitou tudo, assim, logo em seguida ele não conseguia pegar o peito, ele tava com muita dificuldade pra respirar. Eu olhei pra minha mãe, que tava aqui, ainda bem, ela olhou pra mim, e vambora. Meu filho tava na escola, eu pedi pra uma amiga buscar ele, e eu fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, ele foi examinado, eles fizeram um raio-x, eles fizeram um ultrassom do coração, porque ele tava, tão mal que eles até pensaram talvez uma miocardite, né, uma infecção do coração mesmo. Graças a Deus não tinha nada. E quando eles viram, assim, o estado dele, eles falaram, olha, é uma bronquiolite. A gente vai ter que internar. Quando eles falaram de internação, gente, nossa. Nesse estado, eu já lembro dele lá na urgência, né, com todos os... Ele tava com todos os eletrodos, assim, com a saturação que eles pegam no pé, só de fralda, e eles já falaram, você não pode mais amamentar.
Então eu falei, tudo bem, a gente ficou horas e horas e horas lá na urgência, até que a gente foi pro quarto da pediatria. Então eu fui lá deitar com ele no quarto, ele ficava no berço, era bem difícil, porque eu não podia pegar ele o tempo todo, porque ele tava conectado com todos os eletrodos assim, era bem difícil, eu não podia amamentar ele. E eu tava esperando, né? E o que eu poderia fazer, a gente tentou amamentar, eu acho que uma vez, mas ele vomitou, ele não conseguia. E daí veio uma médica, e assim, graças a Deus, essa médica veio falar comigo. E ela falou, olha, é o seguinte, a gente vai pôr oxigênio nele, né? Ele tava com uma... Ele não tem nenhuma infecção bacteriana no pulmão, ele não tá com uma pneumonia, mas ele tá com uma bronquiolite. Então a gente tá procurando que vírus causou isso. E você não vai poder mais amamentar ele durante a internação. A gente vai pôr uma sonda nasogástrica nele e a gente vai tentar dar alimentação pela sonda. E só pra você não ficar, né, impressionada, a gente precisa dar muito menos quantidade, porque mais o estômago dele dilata e mais ele tem dificuldade de respirar. Então ele vai perder peso durante a internação, mas é um mal necessário, porque ele precisa, né, se recuperar da bronquiolite. Daí ela falou, olha, vamos ver o que acontece, mas talvez só a máscara não seja suficiente, porque ele tá com muita dificuldade de respirar. Falei, tá, ok. Deitei lá com ele. Nossa, foi muito difícil ver meu filho mal daquele jeito. Assim, foi a primeira vez que isso acontecia comigo. É uma experiência que eu não desejo pra ninguém nessa vida. É um medo, é um pânico, que, enfim. E daí eles trocaram, então ele tava com um negocinho de oxigênio no nariz, eles trocaram pra um outro que fazia uma pressão do ar, pro ar entrar, sabe? Para isso ele tinha as inalações dele e tudo mais. E eu tava deitada lá, eu lembro, do lado dele, e comecei a dormir. Quando foi 1h da manhã, eu vi uma pessoa entrar. Daí quando foi 3 horas da manhã, eu vi a residente entrar. E eu tava meio dormindo, assim, eu falei, isso não é um bom sinal. Daí quando foi 5 da manhã, entrou um médico, pediatra, examinou ele e saiu. Quando foi 6 horas da manhã, entrou a residente de novo e falou, olha, é o seguinte, seu filho não tá muito cansadinho, a gente não tá conseguindo abaixar a frequência respiratória dele, a gente vai ter que enviar ele pra UTI, porque na UTI, na semi-intensiva, tem um CPAP, né, alguma coisa, é um aparelho, né, uma máquina, que faz uma pressão positiva e que abre os brônquios, então ele vai ter que ficar nessa máquina na UTI. Quando eles falaram isso, eu entrei em pânico, eu só chorava. Era 6 da manhã, eu não sabia o que fazer, eu não sabia pra quem ligar, eu não queria preocupar minha mãe, mas eu tava assim, chorando muito. E eu não parava de pensar, o que eu vou fazer se essa criança morrer? E é horrível falar isso, e eu estou abrindo meu coração, e eu espero que isso ajude vocês a não se culpabilizarem se vocês tiverem esse tipo de pensamento. Mas eu pensava, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu casamento? O que vai ser do meu outro filho? Será que a gente vai conseguir atravessar isso como família? Foi muito difícil. E eu vi essa criança tão pequena, e eu procurava um jeito de me culpar, né? De todo jeito. Eu falava, por que eu fui deixar o meu filho mais velho beijar ele? Como eu fui deixar isso acontecer? E eu acho que, não sei se você é mãe, se você já passou por isso, e a gente se sente culpada por coisas que às vezes nem é nossa culpa, mas a gente se sente um lixo de ser incapaz, de ter, né, de não ter protegido o nosso filho como, sei lá, como a gente pensa que a gente tem que proteger. Então ele foi pra UTI, e lá, né, foi sonda nasogástrica. Lá eu não podia nem pegar ele ficava do lado, mas eu não tirava ele do berço, porque ele tava com a máquina, ele tava enrolado, e o que a enfermeira falou foi, você precisa deixar ele descansar, mais ele dorme e mais ele vai se recuperar. A primeira vez que eu vi o médico na UTI, eu falei, eu preciso saber se ele vai morrer. E eu preciso saber se ele vai ser entubado. O que vai acontecer, eu preciso me preparar. E graças a Deus teve... Porque normalmente eles são muito... Eles nunca te falam
100%, sabe? Graças a Deus, tinha uma médica que era mais paternalista, e ela veio e falou, não, ele não vai morrer. Crianças não morrem de bronquiolite na França. Mas você vai passar 7 dias difíceis aqui na UTI, porque é o tempo dele combater esse vírus. Se precisar entubar, a gente vai entubar, mas normalmente não precisa. Então foram 7 dias vendo ele daquele dia. E foi muito engraçado, porque foi exatamente o que ela falou. Foram 4 dias que ele foi estabilizando, mas ficava o dia inteiro deitado lá. Gente, magro. Um corpinho, um bebê de 2 meses. Eu lembro que eu comia com uma outra mãe que tinha o filho que estava internado, a mesma coisa. E a gente, né, trocou um pouco a experiência do que foi isso pra gente. Eu lembro dela falar que, né, que o filho dela estava em outro hospital e ele veio de helicóptero pra esse hospital que a gente tava. E ela falou que ela olhou pra ele antes de ele entrar no helicóptero e falou, não morra, não morra. Eu preciso de você, não faça isso. Então, assim, foi muito emocionante, né? Porque é exatamente o que a gente sente, assim. E daí, aos poucos, ele foi melhorando, graças a Deus. Graças a Deus ele foi melhorando. Daí tinha algumas poucas vitórias, assim. Então eu fiquei muito feliz quando ele começou. Primeira vez que eu peguei ele no colo. Depois, quando ele voltou a mamar. Depois de alguns dias eu consegui, a gente teve alta, eu voltei pra enfermaria e depois eu voltei pra casa. E a gente descobriu qual era o vírus que tinha causado a bronquiolite e a gente voltou pra casa. Daí passou 2 semanas e a gente foi viajar com minha mãe. A gente foi num lugar assim, perto da natureza, assim, num rio perto de casa. Era inverno, então foi só mais pra caminhar, ver a natureza e tudo mais. E o que eles me falaram era cuidado, porque se ele ficar doente de novo, ele tá muito mais sujeito a fazer uma nova bronquiolite. Então a gente tava nesse lugar, era só natureza, não tinha multidão, daí paramos de ir, né, em lugares onde tinha muita gente. E na volta do carro, meu marido fala, eu tô sentindo que eu tô meio gripado, eu vou dormir no quarto de visitas, porque eu não quero ficar perto do Gael. Não adiantou, gente, porque ele estava gripado no carro, que a gente voltou durante 3 horas, não sei. Eu só sei que no dia seguinte, essa criança começa de novo a respirar mal e tudo mais, volta pra urgência. Eu já tinha feito a minha mala pra ser internado de novo, porque ele, de novo, assim, ele tava com muito secreção, né, muito mal, respirando mal. Isso ele tinha 3 meses. Quando eu cheguei lá, graças a Deus, eles falaram que 3 meses era menos perigoso do que antes, que naquele estado não precisava internar, então eu voltei a fazer inalação em casa. E foi nesse momento que eu descobri essa seringa para lavar o nariz do meu filho, que desde então eu lavo dia e noite, né, para evitar o risco de infecções virais. Aliás, tá num outro vídeo que eu falo sobre enxoval minimalista e cuidados com o bebê, eu falo dessa seringa que pra mim foi uma salvadora de vidas. Só que, e daí eu fui pro Brasil morrendo de medo. Porque eu falei, gente, no Brasil, o que eu vou fazer, né? Porque todo o meu seguro de saúde tá aqui na França. O que eu vou fazer se ele tiver algum problema no Brasil? Finalmente, os 2 meses que a gente passou no Brasil, ele ficou, acho que foi o tempo que ele mais ficou tranquilo. E desde que ele voltou, ele já fez mais 3 episódios de bronquiolite, mas muito menos grave. E lógico que agora a gente já sabe os sintomas, a gente começa. E eles classificaram ele como asma do lactente, né? Então, assim, como um começo de asma. Então, logo que se ele tem uma infecçãozinha que, sei lá, pro meu mais velho, só ficava o nariz escorrendo, nele já começa uma bronquiolite. Tem que, né, usar bombinha e tudo mais. Mas agora eu encaro isso de uma forma muito mais serena. Mas foi muito complicado no começo. Essa é a minha história, difícil de ser contada. Se você tem histórias de internação com as suas crianças, se você quiser pôr aqui embaixo pra gente ajudar outras mães, fique à vontade, eu vou adorar ler. E é isso, se gostaram do vídeo, se inscrevam. Grandes beijos, tchau, tchau.